Deixa eu colocar para... Beleza, estamos gravando, então bora lá. Hoje a gente vai começar, então, a nossa etapa 2, né? Que é o conteúdo aí da etapa 2. A gente já fez etapa 1 semana que vem, semana passada, olha, doido. Já fizemos etapa 1 semana passada, tivemos marco 1. Nossa, semana passada foi agitada, né? A gente teve bastante coisa. E agora a gente vai começar a etapa 2. Só que antes disso, eu queria bater um papo com vocês sobre como foi a Pit Session. Então, queria que vocês me contassem, por exemplo, se alguém ficou com alguma dúvida. Às vezes alguém falou, putz, ó, eu falei tal coisa e não fui muito bem compreendida, ou sei lá, fiquei com tal dúvida. Queria que vocês me contassem aí como foi. Algum candidato? Pode falar, Guilherme. Eu achei bem legal, até porque eu que apresentei, né, pela JG. Deu um pouco de nervosismo, mais do que eu esperava, na verdade. Mas foi bem legal, foi bem legal. O feedback foi bem, eu achei que foi bem sucinto assim, bem direto. E deu para avaliar e já deu para até fazer algumas mudanças, algumas considerações, tanto na forma da apresentação, eu acho que principalmente, mas também um pouco já na maneira de pensar. Mesmo não tendo as teorias e o acompanhamento do material, já deu para dar alguns insights. Os feedbacks nas sessões de pitch vão ser sempre assim mesmo, alguns pontos, né, para vocês pensarem e justamente isso, colocar essa pulga atrás da orelha de vocês, sabe? E aí a ideia é que vocês possam depois com calma ir ajustando isso, aí você vai conversar com seu mentor, você vai ter one-on-one, aí você pode levar um ponto assim específico, por exemplo, falaram que na sessão de pitch eu não deixei claro qual que é, por exemplo, o meu modelo de negócio. Como que eu vou deixar isso claro? Não entendi. Aí você vai trocando essa ideia com o seu mentor ali na one-on-one, né? Então você vai trabalhando e fazendo essas melhorias, tá? Então a ideia dos pitches é justamente acender essa curiosidade, essa pulga atrás da orelha aí de vocês, certo? Então acho que para o Guilherme aí a gente cumpriu cumpriu o plano. Mais alguém que quer compartilhar ou tirar alguma dúvida, gente, sobre a sessão de pitch? Só dizer que eu gostei bastante, eu acho que ela orienta bastante para que a gente realmente entenda o que é o nosso negócio. Às vezes a gente tem tanto conteúdo, tem tantas ferramentas, tantas metodologias que a gente usa, mas ali no pitch de forma direta você precisa colocar de uma maneira que quem está de fora, né, realmente vai entender, porque não adianta a sua equipe ou os amigos realmente olharem aquilo e falar, eu entendi. Não, eles entenderam porque eles convivem com aquilo, eles sabem o que é aquilo. Então, você realmente passar a informação de uma maneira global, assim, né, para que todos entendam. Então, eu acho isso muito, muito bacana. É isso, Isabel. E aí, uma dúvida, a gente tem que colocar esses slides lá no Marco 1. Vou explicar isso aí, mas é uma ótima pergunta. E eu super concordo com isso que você colocou. E o que eu sinto, assim, às vezes, tem algumas pessoas que não gostam do feedback que recebem, sabe assim? Porque você fala, pô, tô trabalhando aqui há 1 ano na minha empresa, aí do nada chega a Marcela aqui, que nem me conhece, nem sabe quem que eu sou, nem sabe da minha história, e vem falar que eu não tô sendo clara na hora de apresentar o meu pitch, né? Que dá uma coisinha assim, que a gente tem aquele amor pelo negócio, pela ideia. Mas, gente, sabe o que eu gosto de lembrar vocês? Que bom que foi a Marcela que falou num ambiente controlado aqui, que é o ambiente do nosso programa, né? Que bom que não foi o mercado que te disse isso. Porque quando é o mercado, quando são os clientes, fica muito mais difícil da gente saber, né? Então, e às vezes a gente nem fica sabendo, né, Isabelle? Porque o seu cliente, às vezes ele não tem a oportunidade de falar com você sobre um assunto, ou ele até pensa aquilo, mas não fala e prefere deixar de comprar. Falar, aquela empresa não me atende, vou parar de comprar, vou comprar de outra pessoa, né? Então, o mercado, ele não é legal com a gente. Ele não é legal com o empreendedor. O mercado é o mercado, né? Aqui não, gente. Aqui a gente está num ambiente totalmente controlado, em que é um ambiente para vocês testarem, errarem, acertarem, mudar. Então, assim, vejam o pitch como essa ideia mesmo, nesse momento de correções e melhorias, tá? Quanto à segunda pergunta de o que a gente tem que fazer agora, né, com essas informações do Marco, daqui a pouco eu já vou falar disso. Vou explicar certinho, vou mostrar ele para vocês como tem que ser. Beleza?
Bom, então, beleza, que bom que vocês gostaram aí das sessões, né? Tomara que todos tenham gostado. E aí, agora, eu queria, então, começar falando aí da etapa 2. Sempre vou mostrar para vocês aqui a jornada do Ignite, né? Que é a jornada que vocês estão. Então, agora a gente começa aqui, ó, essa etapa que faz parte do Marco 2. Então, o Marco 1 a gente fez na semana passada, vocês apresentaram o negócio. Agora, a gente vai ter 3 semanas consecutivas de conteúdo, bate-papo sobre conteúdo e aprofundamento ali no conteúdo, para que depois vocês apresentem o Marco 2, tá? Ah, um ponto, eu até peço desculpa para vocês, a gente ainda não conseguiu, a gente ainda não pôde colocar todas essas etapas aqui no calendário da plataforma, porque a gente está com problema de horário na plataforma. Está aparecendo para vocês o horário errado, né? O horário da Índia, eu acho. E aí, o que a gente pensou? Se a gente colocasse todas essas etapas no calendário, vocês iam receber tudo com o horário errado. Já imaginou a zona? Então, a gente colocou só as etapas dessa semana, que é a etapa 2 e a sessão de dúvidas que a gente tem na quinta-feira. Mas depois, se Deus quiser, na semana que vem já vai estar corrigido certinho, o pessoal da plataforma já vai ter corrigido, e aí a gente vai poder colocar todas as atividades lá. Então, quando você entrar no calendário, você vai saber que atividades que você tem até novembro ou dezembro? Acho que é até dezembro que a gente vai, né? Ou novembro, agora estou confundindo com outra turma. Mas você vai conseguir olhar todas as atividades que você vai ter semana por semana, tá? Então, é só por uma questão de erro mesmo, de fuso horário. Por isso que não está lá ainda, tá? Mas então agora a gente começa a etapa 2, semana que vem a gente fala etapa 3, na próxima etapa 4, e aí a gente junta tudo isso e vocês apresentam novamente uma sessão de pitch, que é o que a gente chama de Marco 2, tá? Na etapa 2, que é a etapa dessa semana, a gente vai falar sobre criação de produto e proposta de valor. Aí vocês podem pensar assim, uai, Marcela, mas criação de produto, eu já tenho um produto. Algumas pessoas aqui já têm um produto, né? Que a gente já começou a conhecer os produtos no pitch. Então, eu quero relembrá-los sobre o nosso mantra. Lembrando, você está aqui para construir um negócio, mesmo que você já tenha um. Então, por exemplo, JG Cunicultura, eles já têm um negócio, eles já têm um produto, eles já sabem o que eles vendem e por que eles querem vender aquilo. Mas a gente está aqui para rever e começar a pensar no negócio do zero, começar a entender o negócio do zero para realmente fazer as alterações que esse negócio de você está precisando. Então, já que talvez você esteja se sentindo assim meio estagnado, parece que seu negócio não vai para frente, está precisando de uma forcinha, é repensando o negócio do zero desde o começo que você vai conseguir ter esses insights, tá? Dúvidas até aqui ou podemos começar a etapa 2? Tranks? Tranquilo, vamos embora. Gente, qualquer coisa, qualquer momento pode me interromper, não precisa esperar eu parar de falar não, tá? Abre o microfone ou manda aí no chat que a gente já se fala. Bom, então etapa 2, o tema é criação de produto e proposta de valor. E aí, esses são os conceitos que vocês vão encontrar lá na nossa apostila da etapa 2. Alguém aqui teve tempo de já ler a apostila antes de vir para o nosso lab de aprendizagem? Guilherme deu um ok. Dessa vez eu não consegui. Oi, Isabelle. Aniversário da minha mãe, fim de semana, saí da minha cidade, viajei 8 horas para ficar com ela e voltei hoje, aí não tive tempo, mas assim que acabar a aula hoje, a ideia já é fazer. Estava ocupada com coisa mais importante, tá tudo bem. Guilherme deu um joia aqui que conseguiu. Alguém mais conseguiu acessar a apostila, dar uma olhada no conteúdo ou não? Se não, gente, tá tudo bem. Não? Sim, não, quem não fala nada é o quê? É não, né? Vou entender que não, beleza. A Júlia balançou a cabeça ali, beleza. Então é o seguinte, quando vocês hoje, depois da aula de hoje, acessarem a apostila, a Monique colocou que não conseguiu, beleza. Quando vocês acessarem a apostila, vocês vão ver que esses são os conceitos da semana, tá? Então, lá fala de por onde você vai começar nesse programa, fala de ciclo de produto e por que a gente tem que conhecer o ciclo de produto, por que ele é usado. Fala de brainstorm e dicas de como fazer brainstorm, por que ele pode te ajudar, como ele vai te ajudar. Fala sobre valor
e como agregar e como entregar valor para o cliente de vocês, e fala sobre a criação de um produto, tá? Então, esses são os conteúdos que vocês vão encontrar, e aí super em detalhe lá na nossa apostila. Então, quando tiverem um tempo, pode ser depois da aula de hoje ou quando vocês puderem, para e olha a nossa apostila, porque todos esses conceitos aqui estão lá, mas não dá tempo da gente falar sobre tudo isso aqui no nosso lab, né? Então, acessem o conteúdo, tá? Como que eu pensei em fazer o lab hoje junto com vocês? Lá na nossa apostila, sempre no final, tem o que a gente chama de call to action, que é tipo assim, bora fazer, bora botar a mão na massa. E aí, eu vou hoje com vocês falar sobre essas 3 etapas do call to action da etapa 2, tá? Então, a gente vai falar sobre cada uma delas com mais carinho, com mais cuidado, que eu acho que são as partes principais e que talvez vocês tenham mais dúvidas e que talvez a gente possa trocar mais informação. E aí depois, se vocês tiverem, na hora de ler a apostila, se tiver qualquer dúvida sobre um outro assunto, a gente tira a dúvida também, tá? Então, a gente tem lá 3 chamadas, assim, para você, né? Para você prestar atenção. A primeira que a gente sugere é que nessa etapa 2, durante essa semana aqui, você faça uma análise completa do status atual do seu negócio. Então, onde você se encontra, o que o seu negócio oferece, qual o valor que ele está entregando e etc. O Call to Action 2, a chamada 2 que a gente tem para você, é para você parar e fazer um brainstorm, pensando em todas as possíveis ideias ali que podem resolver um problema que a sua empresa quer resolver, que o seu negócio quer resolver. E o terceiro ponto é uma sugestão para que você construa um canvas da proposta de valor para as ideias que você já tem atualmente, tá? Então, a gente vai falar com mais cuidado sobre cada uma dessas 3 etapas aqui. Primeiro, gente, é essa ideia de fazer a análise atual do seu status. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês qual que é o problema que você está tentando resolver. E aí, isso foi uma coisa que eu fiquei um pouco até preocupada quando eu vi as inscrições de vocês, porque às vezes, quando a gente pergunta, qual que é o problema que você está tentando resolver? Às vezes a pessoa entende que é um problema dentro da empresa dela. Então, por exemplo, eu estou com problema de gestão do caixa. Eu estou com problema na gestão de pessoas. Estou com problema para aumentar o meu marketing, o meu mercado. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, você tem um negócio, não tem? Por que você montou esse negócio? Foi para resolver um problema, não foi? Um problema de alguém. Então, que tipo de problema será que você está tentando resolver? Você tem que ter isso muito claro, né? Quando eu crio, por exemplo, o Uber, o aplicativo Uber, qual o problema que eles estavam tentando resolver? Alguém sabe? Preço de viagem? Preço de viagem dos táxis, que era bem caro, né? Sim. O que mais? Que outros tipos de problema? Implementação do sistema público também. De muitos carros na rua, né? Uhum. Então, a questão aí de deixar as cidades mais sustentáveis e ter ali uma gestão melhor daqueles veículos, né? A Débora colocou aqui no chat, facilidade na chamada do carro pelo aplicativo. Gente, táxi era um saco para conseguir chamar o táxi. E aí, quando você conseguia chamar o táxi, ou você pegava o táxi no ponto de táxi, ou você esperava um táxi passar, e aí já imaginou? Às vezes você está num lugar que não vai passar nenhum táxi, né? Então, ou às vezes você também não quer correr aquele risco de não saber quanto que vai dar a corrida, né? Porque eu sei que aqui a maioria de vocês são bem novinhos, então já estão acostumados com Uber, mas quando não tinha Uber, gente, você não sabia quanto você ia pagar no táxi. Já imaginou que desespero? Você entrar no táxi e ficar com o dinheiro contadinho ali, pensando, ai meu Deus, não chegou ainda nem na metade do caminho, já deu 50 conto e eu só tinha 50 para pagar o táxi. Manda o cara parar, né? Desce, vai a pé. Sem falar que a diferença de preço também era muito grande, né? Muito grande, porque eles cobravam mais caro, né, Karen? Então, porque tinha menos disponibilidade. Outra coisa, era seguro, gente, entrar num táxi? Complicado, né? Então, hoje a Uber, ela tenta resolver esse problema de segurança. Tem a Uber para as mulheres, tem também ali, quando você faz uma corrida no Uber, você pode compartilhar onde você está indo.
Querendo ou não, a empresa faz uma verificação do motorista. Enfim, a Uber veio para resolver diversos problemas que a gente tinha quando a gente tentava se locomover de um lugar para o outro, certo? Aí eu quero que vocês pensem, qual que é o problema que vocês, com o negócio de vocês, estão tentando resolver? Vocês sabem? Alguém tem clareza sobre o tipo de problema que está tentando resolver e quer me contar? Eu tenho. Quem colocou? Débora, me conta então. A Débora falou, eu tenho. Pode abrir o microfone aí se quiser, Débora, e contar pra gente qual que é o problema que você quer resolver. Oi, Marcela, tudo bem? Desculpa Tudo o barulho, ótimo. eu tô na rua. Imagina, não tem tô barulho nenhum. tudo mais. Tranquilo. Hoje, a Speak, que é a empresa que eu criei, a gente resolve 2 problemas, na verdade, né, na sociedade. A gente encontrou, a gente tem cursos de inglês tradicionais, só que para adulto é muito longo, né? São 5 anos aí para o aluno passar do nível básico ao avançado. E adulto nenhum tem esse tempo, né? E para que as empresas sobrevivam, você precisa da recorrência da mensalidade. Então, quanto mais tempo o aluno fica, melhor para a empresa, né? Sim. Só que isso é ruim para o adulto, porque por que ele precisa falar inglês? Para ter um upgrade na carreira, para conseguir melhores vagas e posicionamentos no mercado, para autoestima, né? para viagem. Para ontem, né? Pois é, para ontem. E a outra máxima foi aula particular, que é o que a gente faz toda semana, onde a gente encontrou uma falta de embasamento pedagógico na construção linguística mesmo dos alunos. Então, eram aulas mais soltas, mais livres. Então, os alunos se encontravam da seguinte forma: ou eu vou para um curso tradicional, pago uma mensalidade cara, uma taxa de material cara, fico muitos anos para eu conseguir sair bem, ou eu vou para a seara da aula particular, só que eu não vou conseguir, de repente, ter o melhor aproveitamento de todos e o valor continua caro. Então, hoje a gente oferece um valor a preço de banana, nos cupons de desconto que a gente oferece, a mensalidade tem aí voltando por R$180 a R$160 somente, não há taxa de adesão, não tem taxa de matrícula e aula particular. Então, a gente conseguiu baratear um valor para ter maior acessibilidade para os nichos, né? Para qualquer pessoa conseguir pagar, e a gente consegue, ao invés do aluno ficar, por exemplo, 1 ano e meio a 2 anos no nível básico, a gente faz isso em 6 meses e realmente funciona. Então, a gente resolve esses 2 problemas, né? Está sendo bem legal. Super claro. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, que aí na sua fala, você falou um pouco do problema que vocês estão tentando resolver, já falou um pouco da proposta de valor, falou um pouco de receita. Se eu te pedir para você falar assim, Débora, em uma frase, qual é o problema que a sua empresa tenta resolver? Você acha que você consegue definir? Qual o problema que a empresa tenta resolver? Isso, em uma frase. Tá, deixa eu tentar então colocar numa frase. É porque é difícil, né? Colocar numa frase só é difícil, mas eu acredito que seja a facilidade de preço, né? E o alcance de um nível em pouco tempo, para o adulto, especialmente. Acredito que seria isso. Eu acho que, olhando de fora, talvez o principal problema que vocês tentem resolver também é problema. Pensando também, tá, gente? Vai pensando aí todo mundo junto. Estou pensando aqui também. Talvez seja problema. Preciso de muito tempo para conseguir falar inglês. Então, preciso estudar por muito tempo para conseguir fazer uma reunião em inglês, né? Problema. Putz, tem uma proposta de emprego em que eu preciso falar inglês e eu não tenho tempo para estudar e para aprender com calma. Eu preciso aprender inglês em pouco tempo. Será que esse é o problema, gente? O que vocês acham? Vocês concordam? Alguém tem alguma sugestão? E aí? Acho que seria mais isso, né? A parte financeira e o tempo que as pessoas levam para aprender inglês. Então, ela meio que soluciona a parte financeira e a duração de aprendizado do inglês, né? Então, você meio que sintetiza isso num... Opa, peraí. Então, você meio que sintetiza isso em uma solução. Então, vai ser trazer preços acessíveis e trazer uma duração mais curta, com um valor que se enquadre e com um aprendizado melhor, né? Então, acho que o aprendizado melhor é a consequência dessas duas soluções. Então, o problema talvez seja, preciso aprender inglês
de forma rápida e pagando pouco, né? Talvez seja isso. Então, tá vendo como que quando a gente começa a conversar, a gente vai definindo o problema? E a gente podia fazer isso aqui, gente, com cada um de vocês. Se eu pego a Júlia ali, eu acho que o problema da Júlia é crianças ou pessoas que se sentem muito sozinhas em cidades grandes e que não querem, talvez, ter um cachorro, porque acham que não vão cuidar do cachorro, não vão saber cuidar do cachorro, conseguir cuidar do cachorro. É o que eu acho que pode ser. Mas a Júlia precisa ter muito claro qual que é o problema que ela está tentando resolver quando ela coloca uma solução de você comprar um pet de companhia, um coelho de companhia. Então, qual que é o problema que a gente está tentando resolver? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês parem, escrevam e pensem, e conversa com o colega, e resolve de novo, faz de novo, conversa com o mentor, e etc., é qual que é o problema que vocês estão tentando resolver com o negócio de vocês. E aí, essa pergunta que eu fiz aqui para a Débora foi proposital mesmo, falando, Débora, fala para mim, resume em uma frase, porque, gente, não é fácil resumir. E muitas das vezes vocês vão ver que quando a gente vai falar do problema que a gente quer resolver, a gente, na verdade, fala da solução. Então, não é para a gente pensar na solução por enquanto, é para a gente pensar no problema. Quando a Júlia for pensar no problema, ela não pode falar de coelho. Não é o problema não está relacionado a coelho. O coelho é a solução, né, Júlia? Então, qual que é o problema? Vamos pensar no problema primeiro e depois a gente vai pensar na solução, tá? Além disso, eu quero que vocês pensem... pode falar, Guilherme. Marcela, eu fiquei com uma dúvida na questão de eu pensar no problema. É interessante eu procurar mais problemas ou tentar menos problemas, porque assim, no caso do inglês eu já pensei no método, porque como que você faz, por exemplo, em menos tempo, mais barato, só que com a mesma metodologia? Então eu já pensei em método. Isso seria mais um problema, então Sim. É interessante eu pensar mais problemas ou não, menos problemas, só que mais direcionados. O ideal é que você tenha o problema raiz, sabe, aquele problema. Então, vamos pensar no caso do Uber. Qual será que foi o problema maior que eles encontraram? A gente não sabe, né? A gente listou aqui vários problemas. Mas talvez o problema principal que eles encontraram foi custo do deslocamento entre um ponto e outro. Então, está muito caro pegar táxi para ir de um lugar a outro. Quando você tem esse problema central, depois que você resolve esse problema, tá tudo bem também de você querer resolver os outros problemas que vão surgir a partir desse. Então, primeiro eu resolvi a questão do custo. Então, eu barateei, então agora é barato você pegar o Uber, né? Depois, eu começo a analisar os problemas que estão em volta. Então, eu começo a analisar o problema da segurança. E aí, como que eu vou resolver o problema da segurança? Vou resolver o problema da segurança colocando uma nova funcionalidade no aplicativo que deixa o cliente seguro, né? Como que eu vou resolver o problema da, por exemplo, falta de carros, né, de táxis em todas as regiões da cidade? Então, eu vou aumentar minha capilaridade, enfim. Então, o ideal é que você tenha um problema principal que você, Guilherme, escolheu resolver. Porque o que acontece? Existem vários problemas. Você pode querer resolver todos e você pode querer resolver um. Às vezes você não está resolvendo nenhum, né? E já começa a pensar em todos os outros. Então, você pode identificar 10 problemas, 15, 20, mas você tem que escolher um para resolver, Guilherme. E aquele que você escolhe para resolver, aquele você tem que resolver. Aquele tem que ser o seu problema principal. Então, agora eu estou resolvendo aquele problema principal. Depois que eu resolvo aquele problema principal, se eu quiser começar a olhar os outros problemas e adicionar novas funcionalidades, está tudo bem. Que é o caso de vocês, por exemplo. Com certeza vocês têm um problema principal que vocês tentam resolver, mas vão surgindo outros problemas, que é, por exemplo, um problema que pode surgir depois. Tipo, mas será que o meu coelho vai se dar bem com o meu cachorro? Esse não é o problema principal, né? Mas é um problema que pode surgir. E aí depois você começa a pensar em formas de resolver os outros problemas. Mas primeiro é focar em um único problema que você queira resolver e que você consiga resolver. Beleza? Isa, pode falar. Eu ia só dar um comentário sobre isso dos problemas. Eu vi isso, né, alguns momentos na minha equipe, quando a gente estava no início da implementação. A gente tem esse problema principal, que é, na verdade, o problema que a gente precisa voltar,
Mas é claro que indiretamente outros problemas vão surgindo, né? Só que não necessariamente os problemas que vão surgindo é o problema que a empresa tem que resolver, mas sim da ação que ela criou. Então, né, quando a gente estava no início, era muito engraçado, porque a gente ficava tanto assim com... era um problema ali, era um problema aqui, era um problema ali, e nunca começava, né? Sempre ficava indo, isso de vindo muito problema, e a gente não sanando um real problema, né? Inicial, então, né? isso, O problema essa raiz ali. Isso. Essa frase que você falou, tipo, defina o seu problema em uma frase, ela tem que ser um mantra para os negócios, assim, porque os problemas que vão vindo, indiretamente, você consegue resolver de outras maneiras, mas às vezes a gente se estagna, né, fica estagnada, achando outros problemas que eles nem são responsabilidade da empresa. Então, acho muito bacana, isso foi uma experiência própria, achei legal compartilhar, mas fazer com que isso seja um mantra da empresa, tipo, resolver, esse é o problema que a empresa tem que resolver através da solução tal. E aí o restante é segundo plano. Com certeza. E vocês vão ver que os problemas, além de ir surgindo, às vezes dá uma dúvida do tipo assim, que talvez pode ser o que o Guilherme pensou, putz, mas entre todos os problemas, que entre esses 10 problemas que a gente listou, qual que eu quero resolver? Qual que é o ideal que eu resolva? Gente, não tem uma resposta. Porque você que tem que fazer essa decisão, concorda? Vai ter várias empresas que vão resolver os outros problemas, mas qual é o problema que você quer resolver? E por que você quer resolver esse problema? Isso aí é uma escolha sua, uma decisão sua, e você vai ter os seus motivos, né? Não, eu quero resolver esse problema porque eu me identifico com isso. Ah, eu quero resolver o outro problema porque eu acho que realmente, resolvendo aquele outro problema, eu vou entregar valor para as pessoas, né? Eu vou mudar a vida de alguém, enfim. Então, não tem certo e errado, não tem como falar assim, você vai ter que resolver esse problema aqui. Não tem como. Você vai escolher qual problema você vai resolver, né? Voltando no exemplo, por exemplo, da Débora, ela está resolvendo ali o problema de ter que aprender inglês de forma rápida e de forma barata. São dois, né? Mas a Débora podia ter escolhido só resolver o problema de forma rápida. Não precisava ser barato. Concorda? Ela podia falar assim, Karen, quer falar inglês? Em um mês, tudo bem, me paga 20 mil reais que você fala inglês em um mês. Não existe essas opções? Existem essas opções. Tá certo, tá errado? Gente, não tem certo e errado. Porque se a Karen quiser pagar 20 mil reais para aprender inglês em um mês, tá tudo bem, tem público para isso, né? Então, como que a gente vai escolher qual o problema que a gente vai resolver? Isso é muito pessoal, beleza? Então tá. Então, além disso, então pensem aí no problema de vocês. É difícil, a gente acha que é um problema, depois a gente vê que é outro. Minha sugestão para vocês, post-it, bastante post-it, vai colando aí na parede. Deixa eu me olhar aqui, que eu não estou me vendo. Ops, aqui. Vai colando post-it na parede, descola, cola de novo, desfaz, rabisca, joga fora, porque é assim mesmo, e demora para a gente conseguir definir esse problema, tá, gente? Mas vocês vão ver que quando vocês tiverem esse problema de forma clara, muitas outras respostas vão vir para vocês. E, além disso, começa a pensar em qual que é a proposta de valor que você está criando, né? E aí, hoje a gente vai falar muito sobre isso, porque às vezes não é muito claro o que é proposta de valor. Então, daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? E outro ponto é analisar como que a sua empresa está saindo em termos de receitas, de vendas. Então, quanto que você tem vendido no mês? Ou você não está fazendo nenhuma venda ainda e está tudo bem, né? Não estou ainda no nível de maturidade de fazer venda. Mas quantas vendas eu vou precisar fazer? Então, comece a pensar nessas questões de vendas. Eu estou satisfeita? Se hoje eu tenho, por exemplo, 2 clientes no mês, eu estou satisfeita com esse valor que os meus clientes me trazem? Ou não? Ou para eu ficar satisfeita, eu preciso começar a ter 10 vendas por mês. Então, comecem a pensar nessas questões de vendas, tá? Outro ponto que eu quero falar com vocês, e aí só para encerrar esse assunto, não, mas fazer um complemento, tentem definir o problema de vocês e tragam esse problema para as conversas que vocês vão ter com os mentores, por exemplo, né? Fala, mentor, você acha que é isso mesmo? Você acha que é esse problema? Você acha que não é? Mostra para algum conhecido, conversa com seu sócio, conversa com o pessoal da sua equipe, debate sobre isso, tá? Vai se aprofundando nisso aí. E, gente, uma triste notícia, tem gente que chega lá na etapa 10 e fala, putz, acho que eu defini errado o problema. Tá tudo bem, normal, isso acontece,
tá? E aí a gente vai pensando e vai refazendo, né? Outro ponto que eu quero falar com vocês é do segundo call to action que a gente tem na nossa apostila, que é a ideia da gente ter ideias que vão resolver esse problema. Então, ó, vejam como que é uma escadinha que você vai subindo ali, né? Primeira coisa, para você dar continuidade aqui, você tem que ter definido o seu problema. Ah, então agora eu já sei qual que é o meu problema. Então, agora que eu já sei qual que é o problema que eu quero resolver, eu vou começar a fazer um brainstorm das possíveis ideias que podem resolver esse problema, né? E aí eu vou começar a entender, nossa, será que a solução que eu estou oferecendo é a melhor solução para resolver esse problema? Será que nessa solução eu estou entregando valor para o cliente? Ou será que eu podia fazer algo diferente para resolver melhor aquele problema? Então, o ideal é que você faça muito brainstorming com a sua equipe, com os seus sócios, para que você tenha ideias para resolver aquele problema. Aí, eu quero perguntar o seguinte para vocês. Todo mundo aqui sabe o que é brainstorm? Alguém não sabe? Alguém já ouviu falar? Como que vocês estão com relação a essa palavrinha aqui? Brainstorming. Do jeito que traz no material, eu acho que eu nunca fiz, mas eu tinha ideia do que era e já tinha feito de uma maneira mais informal, eu acho. Exato. A gente está muito acostumado a fazer de forma informal, né? De maneira informal. A Monique colocou aqui no chat, ó. Brainstorm é a tempestade de ideias, já fez na faculdade, né? Então, o que acontece? A gente fala muito esse nome diferente, né? Brainstorm. O brainstorm nada mais é do que brain, vem do inglês, né? Então, brain, cérebro, storm, tempestade. Então, uma tempestade ali no seu cérebro, uma tempestade de ideias. Lá em Itajubá, a gente chama de toró de parpite, né? Chuva de ideias, toró de parpite. Já conheciam essa? Muito Minas, né? Toró de parpite, chuva de ideias, tempestade de ideias. O que é isso, gente? É você pegar um tema central e falar tudo que vem na sua cabeça sobre aquele tema. E aí, normalmente, a gente sempre faz isso muito informalmente, né? Leiam o material da apostila, porque ele traz cada insight diferente e novo sobre o brainstorm, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, algumas regrinhas, assim, que realmente podem ajudar, tá? Eu quero fazer um teste bem rápido aqui com vocês, para a gente fazer um brainstorm, só que eu preciso que vocês participem com o microfone aí, tá? Falando. Então, eu queria que a gente fizesse um brainstorm sobre cores. Quando eu falar já, eu queria que vocês abrissem o microfone de vocês e falassem todas as cores que vêm na cabeça de vocês. Pode ser? Vai ser uma zona, uma festa do caqui, mas tá tudo bem? Pode ser. Então tá. Então, ó, pensem nas cores. Quando eu falar já, vocês abrem o microfone e a gente começa esse brainstorm, beleza? Então, vamos lá. Valendo! Azul, verde, roxo, amarelo, exagero. Não, peraí, parou. Alguém falou prata, gente. Prata não é cor. Alguém falou prata? Alguém falou prata? Fale agora ou cale-se para sempre. Não foi preto? Ah, brincadeira, pegadinha do malandro. Gente, o que eu fiz aqui, tá? Uma brincadeira. De aquilo que a gente não pode fazer no brainstorm. Já imaginou? Você tá fazendo um brainstorm super legal ali. Tá todo mundo falando as ideias e tal. E aí, de repente, alguém fala uma ideia e você fala, não, isso aí não. Prata não. Prata não é cor, prata não vale. Gente, você quebra aquele ciclo de ideias que tá vindo de forma tão legal e tão natural, igual eu fiz aqui. Não quebrei? Falei, não, para, prata não, né? Ou se alguém fala assim, salmão, aí você vê, não, mas salmão não é cor. Aí começa aquele debate, né? Salmão é cor, salmão não é cor. Ai, sei lá, púrpura é cor, não é cor? Enfim. Então, tem algumas dicas desse tipo lá na apostila que eu sugiro que vocês olhem para não fazer igual eu fiz aqui, de, tipo, travar uma ideia de alguém, sabe? Porque muitas vezes, gente, aquela ideia mais louca no stop vale, agora que eu vi que o Guilherme colocou, no stop vale prata, né? E eu tô zoando, eu acho até que prata é cor sim, tá? Eu falaria prata, dourado, enfim. Mas, quando você quebra essa ideia, você faz com que as pessoas tenham um bloqueio criativo,
Então, às vezes a pessoa está naquele flow de boas ideias ali, do nada você corta a pessoa. Você faz com que as pessoas fiquem com vergonha, às vezes, de falar, né? Vocês viram o que eu fiz? Eu falei assim, peraí, alguém falou prata? Ai, foi a Isabelle? Não, Isabelle, prata não é cor, não, não, não. Então, eu já inibo a Isabelle, né? Agora a Isabelle falou, ai, nem vou mais, então, participar, porque quando eu fui participar, eu fui cortada, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que evitar no brainstorm, porque você vai interromper boas ideias, vai tirar o fluxo de criatividade, tá? Então, não façam como eu fiz aqui, leiam a apostila para vocês terem boas dicas de como fazer brainstorm, beleza? Mas tá claro para todo mundo o que é um brainstorm, né? Então, uma rodada ali de pensamentos livres, de ideias livres sobre um determinado aspecto, sobre um determinado tema. Beleza? Fechou. Outro ponto que eu quero falar com vocês... e obrigada pela participação aí, vi que bastante gente abriu a câmera e tal, valeu. É isso aí, assim que fica legal. Outro ponto que eu quero falar, pensando aí, então, nessa questão aqui, ó, de ideias que resolvem problemas, a gente falou de brainstorm, né? E a gente falou aqui, ó, de agregar valor. Mas, gente, o que é isso? Alguém sabe me explicar o que é agregar valor, entregar valor? Alguém sabe sobre esse assunto? Acha que sabe? Quer comentar alguma coisa? Alguém? Eu acho que vem muito do diferencial do que a sua empresa vai proporcionar, porque hoje em dia, se você pegar os diferentes setores, você tem várias empresas que fazem a mesma coisa. Então, como que a sua empresa pode estar atraindo o cliente ou oferecendo o serviço, ou, né, seja lá, ou os dois, um produto e um serviço, de que forma que ela vai fazer com que esse diferencial se destaque? Ela vai ter aí um viés de valor que ela vai apelar para a sustentabilidade, ou ela vai apelar para o segmento que ela trabalha, o segmento da mulher, o segmento da criança, e de que maneira que ela pode trazer, acho que aí está muito ligado também à inovação, né? Então, como que esse diferencial vai estar linkado à inovação? Para que você possa sair na frente, porque se você parar para ver, muitos mercados, é tudo mercado, existem vários, no qual você, a entrega de valor que você vai estar ofertando, né? O que te faz aquele cliente ser fiel? Exatamente. Então, vou dar um exemplo aqui super simples, tá? Por exemplo, as pessoas que usam bolsa aqui. Tem algumas marcas que vendem bolsa, por exemplo, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, vendem bolsas que custam 20 mil reais, 30 mil reais, né? Alguém aqui, deixa eu mudar a pergunta, porque eu não, né, a gente não precisa saber quem compra ou quem não compra bolsa de 30 mil reais, mas alguém aqui tem coragem de comprar bolsa de 30 mil reais? Uma bolsinha assim de baladinha e tal, 30 mil reais. Talvez, gente, aqui no nosso grupo agora não tenha ninguém que quer comprar uma bolsa de 30 mil reais. Mas, gente, alguém está comprando, não tá? E vou falar para vocês, é muita gente que está comprando. Tem muitos clientes que compram bolsa de 30 mil reais, de 20 mil reais, de 50 mil reais. Talvez não seja do nosso, ali, né, do nosso círculo de convivência, mas Anitta, Kim Kardashian e Rihanna, para elas é uma coisa normal. Então, gente, por que será que algumas pessoas pagam 30 mil reais em uma bolsa, que é uma bolsa muito parecida, ou igual, ou quase igual, ou próxima, de uma bolsa que eu posso pagar 30 reais? Por que que alguém paga 30 mil em uma bolsa e outras pessoas pagam 30 reais em uma bolsa? Porque, gente, algumas pessoas enxergam valor numa bolsa de 30 mil reais. Qual que é esse valor? Essa bolsa custa 30 mil reais, mas ela dura a vida inteira. Essa bolsa custa 30 mil reais, mas ela foi feita pelo estilista tal, que é uma personalidade que passou a vida inteira dele fazendo essa bolsa, tal. Custa 30 mil, mas é feita de couro de jacaré do pântano do Sudeste Asiático. Custa 30 mil, mas é uma bolsa que quando você coloca ela, todo mundo vê que você é rico, né? Que você está andando com o quê? Um Ford Ka ali, né? Custa 30 mil reais, mas ela faz com que eu demonstre o quão rico eu sou. Enfim, custa 30 mil reais, mas ela é feita à mão e ela é única, só eu que tenho. Gente, tem pessoas que estão afim de pagar por esse diferencial, por esse valor. Outras pessoas já pensam assim, o quê?
R$ 30 a bolsinha, fia. E ó, combina com tudo, eu uso com tudo, todo lugar que eu vou, o povo acha linda e cabe todos os meus pertences ali na bolsa, porque para que eu quero uma bolsa? Eu quero uma bolsa para colocar meu celular, meu batom e minha chave dentro daquela bolsa, né? Então, valor é algo muito específico e é algo que muda muito de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, valor numa bolsa é ser algo durável e feito à mão e único. E para outras pessoas, valor em uma bolsa é ser uma bolsa barata que cabe tudo que eu preciso levar, né? Então, o que é valor para o seu cliente? Porque também não tem certo e errado, tá? Tá certo comprar uma bolsa de R$ 30 mil? Tá errado? Não tem certo e errado, gente. Depende da condição da pessoa, depende da vida da pessoa e do que a pessoa acredita ser valor, né? O que a pessoa enxerga como valor, tá? Então, você tem que entender o que é valor para o seu cliente. O que o seu cliente, e não o cliente, o mercado inteiro, o seu cliente específico, o seu nicho. O que ele vê como valor e o que ele quer como valor. Tá? O que ele quer receber como valor, né? E aí, a gente fala muito do fit da proposta de valor, né? Que é quando você consegue alcançar as dores e ganhos do seu cliente. Então, quando você consegue resolver as dores do cliente e consegue oferecer ganhos para ele. Então, a gente vai falar mais sobre dores e ganhos daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar do canvas da proposta de valor, tá? Mas o fit da proposta de valor é quando você consegue entregar valor para o seu cliente, é quando você consegue preencher aquilo que o seu cliente considera como valor e através do seu produto você consegue entregar, tá? Então, voltando no exemplo da Débora do curso de inglês. Será que todo mundo quer fazer um curso de inglês barato? Não, nem todo mundo. Algumas pessoas querem um curso caro. Será que todo mundo quer fazer um curso de inglês longo, que dura 2 anos? Não, muitas pessoas querem fazer um curso de inglês que dura 1 mês. Então, para os clientes da Débora, o que é valor? O nicho que ela quer atender, o que é valor para eles? Então, ela vai entender o que é valor para esses clientes e, a partir disso, ela vai criar a proposta de valor dela, tá? Então, isso vale para tudo. Eu dei o exemplo aqui da bolsa, mas isso vale para qualquer tipo de solução, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de produto, serviço. Beleza? Alguma dúvida aqui, gente? Sobre o que é valor? A gente vai aprofundar mais, tá? Mas deu para entender o que é valor e que ele muda de pessoa para pessoa, né? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Agora, o nosso terceiro e último call to action, que é aquela terceira chamada que tem lá para vocês na apostila, é sobre justamente o canvas da proposta de valor, tá? Então, qual que é a ideia desse canvas da proposta de valor? A gente vai falar dele com calma. Ops, peraí que fiz besteira aqui, desculpa. A gente vai falar dele com calma. E a ideia é que através desse canvas, que nada mais é que um modelo, né? É que vocês consigam mapear as soluções que vocês já têm, então, ou soluções novas que vocês criaram agora, ou soluções antigas que vocês já tinham, ou soluções futuras que vocês queiram implementar, e que a gente consiga comparar essas soluções. Então, o Canvas é uma ferramenta que faz com que você escreva, né? Coloque no papel mesmo essas ideias, para que a gente possa comparar. Então, você vai começar a analisar as suas ideias e vai entender se aquilo está funcionando ou não. Então, esse é o que a gente chama de modelo, o canvas da proposta de valor. A gente vai falar com calma dele, né? Primeira coisa, alguém sabe o que é canvas? Por que tem esse nome canvas da proposta de valor? Canvas do modelo de negócio? Alguém sabe o que é canvas? Eu sei. Nós temos Diga. no nosso projeto, nós temos. Que você vai ver, é como se fosse, né, a pergunta para o externo e para o interno. Então, qual é a fonte de receita que você vai receber? Qual mas calma. Não é isso que eu perguntei. Você já está falando o que é o canvas da proposta de valor. Ah, tá. E tudo bem, mas o que será que é canvas, essa palavrinha? Só o canvas. Alguém sabe? Ah, entendi o significado da palavra canvas. Isso. Alguém sabe? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente entende o que é o canvas,
começa a ficar mais claro na nossa cabeça por que a gente tem que fazer o Canvas, né? Então, Canvas, gente, a ideia de Canvas é uma tela em branco. Sabe quando você vai fazer aula de pintura, você coloca aquela tela mesmo em branco ali, em cima de um pedestal, né, para você começar a pintar? Aquilo é um Canvas. Então, por isso que a gente tem vários tipos de Canvas na literatura. A gente tem o Canvas da proposta de valor, que é esse aqui, que a Isabelle já estava começando a explicar o dela, depois vou deixar ela falar, desculpa cortar. A gente tem o Canvas do modelo de negócio, que muitos de vocês devem conhecer. A gente tem o Lean Canvas, então a gente tem diversos Canvas, e vão surgindo novos Canvas por aí, né? Hoje, a gente vai falar especificamente do Canvas da proposta de valor, que foi criado pelo Alexander Osterwalder, e esse Alexander aqui, esse gatinho, ele também criou o Canvas do modelo de negócio, que é o Business Model Canvas, super famoso, e todo mundo que estuda empreendedorismo conhece, né? O Business Model Canvas, que a gente vai falar dele também aqui no nosso programa, mas é mais para frente. Além disso, tem o que a gente chama de Lean Canvas, que foi criado pelo Ash Maurya. Então, tem diversos Canvas. Até aqui, tudo bem? Beleza? Tranquilo. Beleza. Aí, tô tirando um negócio. Pronto, tirei. Olha aí, eu tirando um negócio do meu braço. Beleza. Então, a gente tem diversos Canvas. E hoje a gente vai falar um pouco desse Canvas que a gente chama de Canvas da proposta de valor. O que é isso? Ele tem esse modelinho aqui que vocês estão vendo, ó, esse desenhinho, que tem, vamos falar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrantes, né? A gente tem de um lado o quadrante que está em verde aqui, que a gente fala que são os 3 quadrantes em que a gente vai desenhar valor. E a gente tem aqui esses redondinhos, que estão em vermelho, que a gente fala que são os quadrantes que a gente vai preencher observando o cliente. Então, qual que é a ideia? Primeira coisa, o Alexander Osterwalder, ele criou esse Canvas aqui com essa ideia de achar o fit da proposta de valor. Então, como será que eu consigo entregar valor para o meu cliente, né? E aí ele sugeriu que para que você consiga entregar valor para o seu cliente, uma forma de você fazer isso, uma ferramenta que você pode utilizar, é esse Canvas, é um modelo. Então, quando você vai preenchendo esse modelo aqui, você consegue pensar e desenhar a sua proposta de valor para o cliente. Então, como que a gente preenche esse Canvas, tá? E lembrando, gente, que ele é uma sugestão, ele é um modelo, e que às vezes não vai ser interessante para o seu negócio. É obrigatório que você tenha um Canvas da proposta de valor? Claro que não, nada é obrigatório no empreendedorismo, né? Porque às vezes não funciona para você, às vezes não funciona para o seu negócio, tá tudo bem. O que é importante é que você tenha uma proposta de valor. Se você quer vender mais, se você quer ter mais clientes, é muito importante que você tenha um Canvas da proposta de valor. Se você vai criar ele assim, é muito importante que você tenha uma proposta de valor, né? Se você vai criar ele a partir desse modelo aqui ou não, é uma escolha sua, tá? Eu, sinceramente, sugiro que você faça, até para você descobrir se funciona para você ou não. Eu sugiro que você faça. Como que funciona, então, o preenchimento desse Canvas? E aí, fiquem atentos aí, depois vocês fazem com calma de vocês, tá? A gente vai começar por esse círculo aqui. É o círculo de observação do cliente, tá? Então, vejam que nesse círculo a gente tem 3 quadrantes aí, 3 quadradinhos vazios para a gente preencher, né? A gente tem, a gente tem o que a gente chama de tarefas do cliente, dores do cliente também e ganhos do cliente. Então, o que é isso, gente? Você tem que pensar o seguinte, ó. Quais são as tarefas que o meu cliente tenta resolver durante o dia a dia dele, ali na vida dele? O que ele tenta fazer e ele não consegue? Então, quais são as tarefas do meu cliente que ele tenta resolver e tem problemas? Então, por exemplo, eu podia, pensando de novo lá no caso do da empresa Uber, a gente podia pensar em tarefas do cliente. Se locomover do local A até o local B. Não é uma tarefa? Não é algo que o cliente tenta fazer? Certo? Beleza. Vamos pôr só essa tarefa aqui por enquanto, tá? Então, tarefa do cliente, tentar se locomover do local A até o local B. Beleza. Quando o cliente vai fazer essas tarefas, que tipo de dor que ele tem? Então, o que causa dor ali para ele, quando ele vai realizar essa tarefa?
Alguém quer me falar alguma dor que o cliente encontra ao tentar resolver essa tarefa? Alguém? Ele tenta se locomover da casa dele até a faculdade. Que dor que ele pode encontrar? Pode falar, Gui. Incerteza no valor, dificuldade de encontrar carro, ter que se locomover até um ponto de táxi, talvez. A distância até o local. Distância até o local. Não vai saber o preço que ele vai pagar por aquilo. Insegurança, porque ele pode entrar num carro de um taxista que, né? O taxista pode levar ele para qualquer outro lugar. Certo? Então, tem outra, não saber que horas que ele vai chegar, não saber quanto tempo vai demorar aquele percurso, né? Cancelamento, trânsito intenso, a Débora colocou aqui, ó, no chat. Exato, tem várias dores que o cliente pode encontrar quando ele tenta fazer uma coisa simples, gente, que é sair da casa dele e chegar até o trabalho, ou sair da casa dele e chegar até a faculdade. Então, uma tarefa super simples em que ele pode encontrar diversas dores, tá? Então, o que o Alexander Osterwalder indica para a gente? Lista aqui algumas tarefas, as principais, tá? E lista também as dores que vêm junto com essas tarefas. Então, você coloca aqui. E aí, ele fala de ganhos do cliente. O que será que o meu cliente pode considerar como ganho? Ou seja, valor, né? Mas vamos pensar em ganho. O que poderia ser um ganho para o cliente quando ele vai resolver esse tipo de tarefa? Então, quando eu tento ir da minha casa até a faculdade, o que eu poderia considerar como ganho? O que vocês acham? Velocidade. Conforto, né? Um carro limpinho, cheirosinho. O que mais? A velocidade. Velocidade. Então, saber que eu vou chegar em 5 minutinhos, saber que eu vou chegar rápido, né? O que mais? Alguma sugestão? Segurança, será que é um ganho? Para mim então, segurança. O que mais? Saber quanto que eu vou pagar, né? Não ter surpresas na hora do pagamento, não ter que andar com dinheiro para ter que pagar o motorista, então eu pago pelo aplicativo, enfim. Quais são os ganhos que o meu cliente pode acreditar que é um ganho? Então, o que ele vê como valor quando ele vai realizar essas tarefas aqui, tá? Então, você vai colocar aqui alguns apontamentos como ganho. Beleza. Depois que você preencheu aqui essa primeira parte de observação do cliente, você vai para o que a gente chama de desenhar valor. Então, aqui você vai começar a pensar nesses pontos que você já preencheu. Então, a gente não falou das dores? Quais podem ser os aliviadores de dores? Então, quais podem ser os remédios, os analgésicos para essa dor, né? Se eu vejo como dor a insegurança, o que pode ser um aliviador dessa dor? Então, o rastreamento daquela corrida pode ser um aliviador de dor, né? Um aliviador de dor, muito engraçado. Um aliviador das dores. Outra coisa, se eu vejo como dor, se o meu cliente tem como dor a falta de carros, quando você coloca ali quase que uma plataforma com, sei lá, milhões de opções de carros, eu vou também resolver essa dor, não vou? Quando você coloca que os seus motoristas são credenciados, que passam por uma checagem e tal, você também vai aliviar aquela dor que é a insegurança, né? Então, quais podem ser os possíveis aliviadores de dores para essas dores que o meu cliente tem quando ele tenta realizar uma tarefa? Então, você começa a listar aqui, tá? É o que a gente chama em alguns lugares de analgésicos ou aliviadores de dores, beleza? Depois, a gente vai começar a pensar nos criadores de ganho. Então, se o meu cliente vê como ganho a comodidade, o conforto, como que eu posso criar mais comodidade e criar mais conforto para o meu cliente? Posso colocar uma balinha lá no carro? Posso colocar um freezerzinho, né? Um mini frigobar ali com água gelada? Posso. Posso colocar uma possibilidade de você colocar a sua lista do Spotify e ouvindo as músicas que você gosta, não posso? Então, o que cria ganho para o meu cliente? Você já sabe o que ele considera como ganho.
o que pode criar ganho? Então, você começa a listar ali, né? E aí, por último, com base nos criadores de ganho, nos aliviadores de dores, você começa a pensar nos seus produtos e serviços. Então, você começa a pensar naquilo que você vai materializar em produto para criar ganho e aliviar a dor do cliente de vocês. Certo? Então, gente, isso aqui é um modelinho para você ir preenchendo e pensando, tá? Então, nossa, então, para criar ganho, que tipo de serviço que eu podia oferecer para o meu cliente? Mas será que isso é ganho mesmo? Aí eu volto aqui e olho, não, mas o cliente ele não quer conforto, ele quer só rapidez. Então, você vai analisando e vai voltando, né, para cada um desses quadrantes aqui e vai colocando as suas opiniões, suas sugestões, vai fazendo um brainstorm aqui e preenchendo cada um desses espacinhos. Ficou claro, gente? Como que a gente preenche o canvas da proposta de valor? Ficou? Me dá um ok aí. Alguma dúvida, Por Karen? mim, sim. Não, tranquilo. Tranquilo. E aí, gente, assim, certeza, tá? Que quando você for preencher vai gerar dúvida, é óbvio. Na hora que a gente está falando aqui da teoria, né? É fácil de entender e tal. Na hora que você começa a preencher o seu canvas, você vai ter muitas dúvidas e tá tudo bem. Cola ali na parede do seu quarto. Você vai refazer isso 1000 vezes, várias vezes. E aí, do nada, um dia você vai estar andando na rua e você vai ver um determinado produto, um determinado serviço e vai falar: nossa, olha que ideia boa, vou fazer isso. E aí você começa a fazer, você inclui isso no seu canvas, tá? Então, é algo que não está escrito em pedra. Você não vai preencher uma vez só e não vai olhar nunca mais. É algo que é realmente para você ir preenchendo, ir mudando e incluindo informações. Beleza? Alguma dúvida aqui, gente? Podemos seguir? Estou acabando, tá? Beleza. Aí, eu quero deixar um exemplo aqui para vocês de um canvas da proposta de valor super legal, que é desse produto muito louco aqui, que eu não sei se alguém já viu, nem sei se tem no Brasil, tá? Mas esse produto nada mais é do que um skate acoplável a um carrinho de bebê, um carrinho de criança. É um produto diferente, né? Um produto novo, que quando você olha assim, você fala, nossa, diferente, né? E aí eu trouxe aqui para vocês o canvas dessa ideia do skate acoplável no carrinho de bebê, que eu quero que depois vocês olhem para usar como exemplo para o negócio de vocês. Então aqui, ó, a pessoa que criou o carrinho de bebê, né, preencheu quais são as tarefas que o cliente quer fazer, quer realizar no dia a dia dele, né? Ele quer passear com os filhos, quer fazer compra com os filhos, quer resolver algum tipo de problema, tipo ir no cartório, ir no, sei lá, ir na academia, ou ir até a academia, ou ir até o correio, quer resolver algumas coisas, mas ele tem que levar o filho, né? Porque às vezes não tem com quem deixar. Então, essas são as tarefas. Aqui estão as dores desse cliente. Então, ele tem medo do filho se perder. O filho pode sumir, pode ser roubado, se ele está de mão dada ali com o filho, né? E às vezes desdá a mão do filho 1 minuto, o filho some, né? Então, é um momento, às vezes, de muito estresse, muita tensão, porque passear com os filhos é algo que você tem que ficar o tempo todo ali, né? Vigiando o filho e tudo mais. Às vezes, você vai ser visto como nervoso, estressado. Sabe aquele pai louco? Ah, cadê meu filho? Meu filho sumiu. Ou você pode ser visto como um pai ruim, porque você está arrastando o seu filho ali junto com você, né? Então, aqui estão algumas dores. E aqui em azul estão alguns ganhos, que é, eu queria que quando eu fosse passear com meu filho, eu fosse visto como um bom pai, como um pai moderno, como um pai que proporciona bons momentos ali para o seu filho, meu filho está feliz de passear comigo. Eu quero ter momentos agradáveis com o meu filho e mesmo assim conseguir resolver as coisas que eu preciso resolver, né? Então, aqui estão os ganhos. Então, todo esse círculo aqui é pensando no lado do cliente, observando o seu cliente. E aí, gente, observação e observação, né? Depois a gente vai para esse lado aqui do quadrado, em que a gente vai colocar aqui os analgésicos. Então, em laranja, o que eu poderia fazer para diminuir essas dores? Eu poderia ter um maior controle da situação, eu poderia ser visto como um bom pai, e eu poderia ter sempre os meus filhos ali à vista, então eu não ia me perder do meu filho, né? Esses são possíveis analgésicos, tá?
Depois eu vou aqui para os criadores de ganho. Então, o que seria legal para mim se eu tivesse como pai? Ser visto como um pai descolado, trazer uma diversão maior para o meu filho e ter um passeio agradável, né? Isso, para mim, é o que eu considero como valor, como ganho ali, diante dessa tarefa que eu tenho que fazer. E aí, disso surge o produto e serviço produto ou serviço dessa empresa, que é uma prancha de skate, um skate acoplável no carrinho de bebê. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte: a única solução possível para resolver essa tarefa aqui, ó, essas tarefas em amarelo, de passear com os filhos, fazer compra com os filhos e resolver os problemas com os filhos, a única solução possível que a gente poderia pensar é em desenvolver um skate acoplável no carrinho de bebê? O que vocês acham? Não, né, gente? Tem várias outras soluções possíveis, inclusive aquela mochilinha que é uma coleirinha, vocês já viram? Cada um sabe se, né, se quer comprar para o filho ou não. Mas tem umas mochilas agora que vocês colocam nas crianças, que os pais colocam nas crianças, e que ela é às vezes de ursinho, de macaquinho e tal, e aí o rabinho do macaquinho é uma coleira, né? Pra você ficar ali segurando seu filho no shopping e ele não se perder. Essa não pode ser uma solução para esses problemas? Pode. Mas será que você vai ser visto como um bom pai? Ou será que as pessoas vão falar: meu Deus, você está andando com uma coleira no seu filho? Ai, que absurdo. Ou seja, gente, para um mesmo tipo de tarefa, vão ter várias soluções, vários produtos e serviços. Esse aqui é desse produto em específico. Não tem certo e errado. O mesmo vale para o negócio de vocês, tá? Então, deem uma olhada aqui nesses modelos, nesse exemplo, criem com cuidado, com carinho, o modelo aí, o canvas da proposta de valor de vocês, e aí vocês vão tendo novas ideias e vão mudando isso na medida do necessário, na medida do possível. Beleza? Agora, eu queria deixar um recado que está muito relacionado lá com o que a Isabelle perguntou. E aí, assim, só para deixar claro aqui, tá? Com relação a conteúdo, era isso que eu queria passar para vocês. Tem muito mais conteúdo na apostila, então várias dicas lá. Quem já leu viu que tem várias outras dicas. Então, leiam a apostila. Com relação ao conteúdo, ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo de hoje? Tranquilo? Marcela, eu acho que eu tenho uma duvidazinha, assim. Se não for de agora, você pode falar, não, vai ser depois. Não, tranquilo. Com relação à parte do valor, a gente se pega muito numa questão de criar valor, mas no sentido assim, o público tem aquela necessidade, só que o produto em si ainda não tem um valor. Não sei se eu estou sendo claro, mas Sim. Vou usar o nosso exemplo. O coelho não é um animal conhecido, então as pessoas, vamos dizer, necessitam, mas ainda não existe esse valor. E se o público não compra, né? Se o meu valor não é notado, pouco importa ele. Então a gente tem que passar por um processo de criação de valor mesmo. Esse valor e essa situação já se enquadra nesse tópico ou não? A gente tem que pensar nele em outro momento. E você vai ver que quando você começar a preencher esse canvas da proposta de valor aqui, você vai ter ideias de como que você vai mostrar para o seu cliente que isso é um valor. Vou dar um exemplo aqui que está do meu lado. Já viram essa caixinha de água? Alguém já viu no mercado? Está na modinha agora, né? Eu só tenho ela que eu ganhei, tá, gente? Porque eu não ia comprar, não. Mas, o que acontece? Muitas pessoas não querem causar um impacto negativo no meio ambiente, né? E ficam com aquela, nossa, eu quero consumir menos plástico e tudo mais. Então, o tempo todo eu penso, nossa, como reduzir o consumo de plástico e etc. Mas sempre que você está em algum lugar na rua e você quer tomar água, você vai comprar água e ela vem como? Em um plástico. E era só isso, até então, era isso, era a opção que você tinha, comprar uma garrafinha ali de plástico, né? Do nada, surge essa garrafa, que é reciclável, que não é de plástico e tudo mais. Até então, eu tinha alguma opção para resolver esse meu problema, que é não poluir o meio ambiente e matar minha sede? Eu não tinha opção, a não ser que você andasse com a sua própria garrafa de vidro na bolsa, o que não é nem um pouco fácil e tranquilo e tudo mais. Mas não tinha essa opção aqui, né? Então, não tinha como eu dizer assim para você, eu vejo valor em uma empresa que faz a água na caixinha reciclável, porque não existia isso ainda. Então, o que essa empresa teve que fazer? Eles criaram o produto e aí eles tiveram que me convencer que esse produto tem valor.
né? Então, agora, ó, Marcelo, então agora tem essa opção. E por que que você vai comprar esse produto? Porque agora você vai contribuir com o meio ambiente, essa caixinha reciclável e etc. Então, eles começaram a criar valor na cabeça do consumidor e explicar para o consumidor, olha, eu estou te entregando valor. Então, é mais ou menos o seu caso, né? Eu, sinceramente, não sabia que tinha essa opção da gente ter um coelho de companhia. Então, você tem que mostrar para mim que isso existe e qual que é o valor disso, qual que é o seu diferencial. Então, por isso que a gente fala aqui, ó, no comecinho, de explicação do seu diferencial. Então, por que que eu vou comprar um coelho e não um cachorro? Ah, porque o coelho ele não faz barulho, porque o coelho é mais fácil de cuidar, porque o coelho ocupa menos espaço, o coelho não precisa sair para passear. Então, é você que vai me explicar o seu diferencial. Né? Você que tem que criar esse valor e entregar essa informação que às vezes a gente não tem, você que tem que entregar isso para o seu cliente, mostrar esse diferencial. E digo mais, muitas empresas, às vezes, elas criam um valor que nem é valor, né? Então, por exemplo, eles falam, não, Marcela, porque além disso tudo, quando você comprar essa água, você vai ser uma pessoa descolada. Quando você sair na rua com essa garrafinha, todo mundo vai te olhar e falar, nossa, como ela é descolada. Cara, eu nem acho que isso é um valor, mas às vezes a empresa começa a falar e eu começo a acreditar naquilo, né? Então, é função, sim, sua, como dono do negócio, criar valor, explicar e entregar valor para o seu cliente. Beleza? Fechou. Isso vale para todo mundo, tá, gente? Não só para os coelhos, né? Bom, então beleza. Agora eu quero deixar só esse momento do print aqui para vocês. Momento do print. O que é que eu faço agora, todo mundo? Já tentei ir embora. Quem não conhece essa música, gente, pelo amor de Deus, não tem cultura musical brasileira, né? Isso é o quê? Raça Negra? Raça Negra, né? Viu, eu não encontrei as orientações do Google Site, o manual. Nossa, Isabelle, você nem deu bola para minha música? Eu não conheço, não sei qual é. Você não conhece essa música? Não, Não, gente, eu não para sei tudo. quem é a banda, já escutei, mas eu não sei te dizer a banda. Ai, gente, Raça Negra, por favor, cultura brasileira, vamos estudar aí. Tô zoando. Eu nem sei também se é, eu acho que é Raça Negra, mas vamos para o que interessa. Ô, Isa, deixa eu te mostrar aqui onde tá. Vou mostrar para vocês. O que vocês têm que fazer agora, então, tá? Depois da nossa aula. Primeiro, quem ainda não acessou a apostila da etapa 2, entra lá na plataforma e acessa a apostila. E aí, vocês vão receber uma mensagem do Felipe, que é o nosso gerente do programa aqui. Ele vai mandar uma mensagem para vocês lá no chat. Na verdade, pode ser do Felipe ou do Tauan, tanto faz. Mas lá no chat da plataforma, eles vão colocar lá o aviso de que o envio do Marco 1 está liberado, tá? Então, ou vai ser hoje no final do dia, ou amanhã de manhã. Então, vocês vão receber lá uma mensagem de que vocês já podem enviar o Marco 1. E aí vai ser aquele momento de vocês criarem o Google Sites de vocês, com as informações do Marco 1, com os critérios do Marco 1 que vocês apresentaram no pitch, e enviar para a gente esse Google Sites. Eu vou mostrar para vocês onde que tá? Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Eu abrir aqui. Só um minutinho. Peraí, que eu preciso abrir com o meu perfil de aluno. Só um minutinho. Então, enquanto eu estou abrindo, eu vou explicando, tá? Aqui na nossa plataforma, vai ter lá um manualzinho, um guia, um passo a passo de como criar o Google Sites. Então, ele é super fácil, gente, super intuitivo. A ideia é que vocês possam ir utilizando esse Google Sites como um repositório de informação. Então, todas as informações dos marcos, do Marco 1 ao Marco 4, vão estar no Google Sites, tá? Então, vocês entram lá no Google Sites, colocam as informações do Marco 1, que não tem informação nova, vocês já apresentaram para a gente essas informações, né, no pitch. Então, vocês só colocam isso de forma visual, bonitinha ali no Google Sites, e vão enviar para a gente esse link do Google Sites, tá? Já abri aqui minha plataforma, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês.
Aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Beleza. Aqui é onde, né, tem todo o conteúdo, tá? O painel, o calendário. Quando você entra aqui, ó, no planner semanal, e você vai em ver mais, aqui você tem o conteúdo de todas as semanas, né? Marco 1, ali apresente seu negócio, tal. Aqui, ó, etapa 2, que é onde a gente está agora, em que você tem a apostila, que é essa apostila do conteúdo que a gente falou hoje, e aí aqui embaixo tem esse tutorial do Google Sites. Então, você vai vir aqui, vai clicar e vai abrir aqui esse tutorial para vocês, tá? Então, é um tutorial, assim, super facinho, gente, super simples, de como criar esse Google Sites. Então, você vai ver que você vai escolher um tema, parece até um pouco com o Canvas, assim, para quem usa, né? Então, você vai colocar aqui o seu tema, vai escolher seu tema, ensina vocês a como deixar isso público, como você vai colocar suas informações, tá? Então, colocar imagem e tal, que tipo de informação que você precisa colocar, como escolher o seu estilo de letra. Então, aqui é um tutorial, assim, bem explicadinho mesmo, de como criar o Google Sites. Beleza? Tranquilo? Deu para ver onde está, né? Aqui, ó. Certo? Lembrando que aqui também estão os critérios lá do Marco, né? Caso você precise rever, tem aqui os critérios, tá? É só olhar aqui. Beleza, gente? Alguma dúvida de onde está esse material? Não, né? Tá. E aí... Marcela? Oi. Depois de criado o Google Sites, a gente envia para vocês de volta pelo chat? Isso. Aí, quando a gente liberar para vocês a mensagem lá no chat de que está liberado o envio do Marco 1, vai mostrar também onde que vocês vão enviar. Então, lá na plataforma mesmo, tem um local lá que vai liberar, vai abrir assim para vocês, envio do Marco 1. Você vai clicar, vai só colocar o link do Google Sites e vai colocar em enviar. É super simples, tá? E só uma pessoa da equipe precisa fazer isso lá no negócio de vocês. Não precisa todo mundo enviar, não. É só um colega que vai enviar. Mas, quando o Tauan ou o Felipe liberarem a mensagem, mandarem a mensagem de que está liberado, eles vão explicar também onde que você tem que ir, como que você tem que enviar, tá? Mas é super simples, gente. Super tranquilo. Uma coisinha. A apresentação que a gente fez na semana passada, a gente vai colocar ela no Google Sites, é isso? E aí a gente vai compartilhar o link do Google Sites? Ô, Isa, você não precisa colocar a apresentação inteira, né? A apresentação a gente chama de pitch deck. Você não precisa colocar toda a apresentação. Você pode usar algumas informações ou algumas imagens ali do seu pitch deck para criar o seu Google Sites. Ah, entendi. Não Entendeu? vai ser uma plataforma onde a gente vai colocar tudo isso. É como se a gente fosse para público mesmo, né? Criar exatamente. informações e tal. E aí, o que algumas pessoas gostam de fazer? Às vezes, no Marco 2, você nem precisa criar um pitch deck, você já pode colocar essas informações direto no Google Sites e começar a apresentar o seu pitch usando o Google Sites. Tá liberado, você pode fazer isso, tá? Tanto é que a gente nem, assim, exige que tenha um pitch deck no Marco 1, nem no Marco 2. Você pode usar o Google Sites para fazer sua apresentação. Como o Marco 1 foi o primeiro, né? Então, vocês tinham que criar alguma coisa ali do zero. Mas depois, o Google Sites vai servindo de repositório. Então, você vai sempre acrescentando as informações que a gente for estudando aqui, trabalhando juntos, você vai acrescentando lá no seu Google Sites. Beleza? Então, tá. Deixa eu só compartilhar de novo aqui a minha apresentação. Espera aí, rapidinho. Só para ver se eu esqueci de algum recadinho. Mas eu acho que não. Bom, então, vocês vão aguardar essa mensagem de liberação do envio, aí vocês vão criar o Google Sites de vocês, né? Então, pensando que ele é um repositório, você vai estar sempre alimentando esse Google Sites ao longo aqui do nosso programa. Vai chegar lá no Marco 4, você vai ter já o site com várias informações. E sugiro também que vocês fiquem ligados no calendário da semana,
porque essa semana, além do nosso lab de aprendizagem, que é hoje, né, a gente tem sempre às quintas-feiras a sessão de dúvidas. Então, quinta-feira, 11 horas. 11 horas foi o segundo horário mais votado por vocês. O primeiro foi esse da 1 hora, né, que a gente está usando. E o segundo foi 11 horas. Então, eu coloquei às 11 horas a sessão de dúvidas. Mas depois também, se vocês quiserem, a gente pode mudar o horário, rever aí, fazer uma outra votação. Mas a gente tem na quinta-feira uma sessão de dúvidas sobre a etapa 2. Então, putz, não entendi tal coisa. Fui fazer o Canvas e não consegui fazer. Fui montar o meu Google Sites e não consegui montar. Fui mandar o meu Marco e não consegui mandar. Tudo isso vocês podem tirar de dúvidas na nossa sessão de dúvidas, quinta-feira, às 11 horas, tá? Já tá lá no calendário de vocês. E lembrando também, gente, que vocês têm o chat lá na plataforma, né? Qualquer mensagem que você mandar lá no chat, alguém já te responde e a gente tenta responder o mais rápido possível, tá? Então, estamos super ligados aí no chat. Tem 2 pessoas que acompanham, 3 vezes por dia. Então, assim, é difícil. Na verdade, vai ser 6 vezes por dia, né? É difícil ficar sem resposta lá no chat. Beleza? Alguma dúvida, gente, aqui? Tranquilo? Tudo certo. Bom, então era isso. Eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito longa.